Olá, meus irmãos, graça e paz. Eu desejo do meu coração que os irmãos se encontrem cobertos pela graça de Deus, apesar de todos esse momento difícil que nós estamos vivendo, né, que ainda não passou, mas como as nossas lições têm nos apontado, né, nós precisamos recomeçar, né? E ele diz que isso é um grande desafio. Nós agradecemos a Deus, né, pela vida do nosso pastor, do nosso líder, que já está se restabelecendo. Que os irmãos continuem orando pelo restabelecimento do nosso pastor Renato, pela vida da sua esposa Helena, e por todos aqueles nossos irmãos que também estão enfermos, e aqueles também que estão enlutados porque perderam os seus familiares em virtude desta doença, né, que está aí, né, da Covid, ou de outro motivo. Que a graça de Deus possa estar também sobre esses nossos irmãos. Nós estudamos no domingo que passou, com o nosso irmão Fontainha, planejar para vencer. E agora nós vamos estudar trabalhar e vigiar. Então já houve um planejamento, né, para poder se chegar à vitória, e depois desse planejamento também vamos colocar em prática o trabalho, né? Mas como Neemias vai falar aqui no capítulo 4 e vai mostrar através da distribuição das tarefas, que não é só trabalhar, mas nós precisamos também estar vigilantes, porque o adversário está tentando a todo instante desfazer, ou destruir, ou impedir que nós venhamos alcançar os nossos objetivos. Muito bem, trabalhar e vigiar. Como a Igreja do Senhor, precisamos reconstruir os muros espirituais de nossa sociedade devastada, sucumbida ao poder do pecado. Nesta lição, iremos notar que Neemias estava trabalhando a reconstrução dos muros da cidade de Jerusalém. A cidade havia sido tomada pelos babilônios, seus muros derrubados, suas portas queimadas. Muros trazem a sensação de segurança e de proteção. Nas cidades antigas, os muros eram imprescindíveis para se avaliar o grau de segurança de seus habitantes. Como homem de Deus que se preocupava com o seu povo, ao tomar conhecimento de tamanha desolação e sofrimento, Neemias lamenta, chora e se levanta para agir e trabalhar em favor do povo. Para assumirmos tal desafio, necessitamos ousadamente ter uma espada na mão e executar o trabalho com a outra mão. Não devemos descuidar do trabalho confiado a nós, de pregar o evangelho da salvação em Cristo e sermos vigilantes contra as astutas ciladas do inimigo. No poder do Espírito Santo e para a glória de Deus, precisamos agir em duas frentes, né? Ou seja, trabalhar e vigiar. E como ele falou aqui, o autor fala aqui dentro do texto, né, que as cidades antigas, os muros eram instrumentos de proteção e de guarda e de segurança das cidades, né? Hoje nós vemos que não é muito diferente nos dias que nós estamos vivendo hoje também, né? Alguns anos atrás, né, as cidades tinham, os muros eram baixos, hoje os muros são altos, tem arames de proteção, grades, sistemas de segurança. Então, mostrando que ainda aquilo que envolve a cidade, aquilo que envolve as casas, é necessário para a segurança. Mas ele está dizendo aqui também que para a gente não podemos só também olhar só para a questão da segurança para executar esse trabalho. Nós precisamos nos organizar, né? E nessa organização ele vai falar da questão da vigilância, né? Que a Bíblia vai nos alertar nessa direção, que nós precisamos estar vigilantes, né? Para que o diabo, que é o nosso adversário, que anda ao nosso derredor, ou seja, né, em redor dos anjos, né? Ao nosso redor estão os anjos, e em redor dos anjos, ou seja, por trás dos anjos, tem o nosso adversário, né, Satanás, tentando furar esse bloqueio, né? E para isso nós precisamos estar vigilantes, né? E ele vai fazer uma citação aqui dentro do texto, que Neemias destruiu o povo de um modo que eles trabalhavam, mas também estavam com espada
impunham para qualquer necessidade entrar em combate contra os inimigos que estavam tentando dissuadi-los daquela obra, fazer com que eles desistissem para que realmente destruísse aquilo que eles já tinham feito, mas nós sabemos que tudo ali era propósito de Deus para que se cumprisse. Lá em Neemias, no capítulo 4, versículos 8, 9 e 16, fala o seguinte: todos juntos planejavam atacar Jerusalém, ou seja, os inimigos dos judeus, e causar confusão, mas nós oramos ao nosso Deus e colocamos guardas de dia e de noite para protegermos deles. Daquele dia em diante, enquanto metade dos meus homens fazia o trabalho, a outra metade permanecia armada de lanças, escudos, arcos e couraças. Os oficiais davam apoio a todo o povo de Judá. Então, quer dizer, não era só a questão do trabalho, né? Mas era a questão da vigilância. E ele vai falar aqui que todos juntos planejaram atacar. Então não era só um grupinho, era muitos estavam tentando fazer com que aquele projeto que Deus já havia colocado no coração dos judeus, eles viessem a ser executados, né? Mas aqui é interessante aqui que ele vai falar aqui nesse versículo 8, né? Que nós oramos ao nosso Deus e colocamos guarda de dia e de noite. Quer dizer, não basta só o nosso cuidado físico, nós estamos ali alertas, mas o nosso pensamento, a nossa oração precisa estar ligada a Deus, para que o nosso empreendimento, para que a nossa tarefa possa ser bem sucedida. 1. Trabalhar. Por isso, posicionei alguns do povo atrás dos pontos mais baixos do muro, dos lugares abertos, divididos por famílias, armados de espadas, lanças e arcos. Ele vai discorrer aqui nessa parte do texto, ele vai dizer o seguinte, que dividiu as tarefas por famílias, né? E cada um era colocado estrategicamente em frente da sua casa, ou seja, eles tinham condição de realmente de dar apoio àquele trabalho, de trabalhar, de se locomover para a sua residência, sem maior dificuldade para poder executar o serviço. E o autor aqui vai dizer dentro do texto o seguinte, que é importante observar que Neemias põe as famílias para trabalhar, cada qual diante da sua própria residência. Com esse ato, Neemias se mostra um exímio estrategista. As famílias trabalhavam a reconstrução dos muros, os quais estavam derrubados imediatamente à sua frente. Logo, não havia problemas quanto à locomoção até a área de trabalho. Com efeito, todos poderiam ter sempre os olhos sobre a casa e sobre as suas posses. Assim, as famílias trabalhando unidas fortaleciam os laços entre si e tinham a agradável sensação de estar lutando para um bem de todos. O muro reconstruído diante da casa significava que a família estava protegida, segura, inalcançável pelo inimigo. A luta que o povo se propusera a lutar não era uma luta individual, mas coletiva. Estavam lutando pelos seus irmãos, pelos seus filhos, pelas suas filhas, pelas suas mulheres, por suas casas. Valores que outrora eram caros têm sido desprezados numa cultura influenciada pelo socialismo, hedonismo, iluminismo, narcisismo, marxismo e todos os outros ismos que têm afrontado e dilacerado a família na tentativa de desconstruí-la. Nossa luta em defesa da família, conforme instituída por nosso Deus, deve ser constante. Ele faz aqui uma citação lá em 1 Coríntios, no capítulo 15, versículo 58. Paulo nos encoraja ao trabalho cristão. Ele diz assim: portanto, amados irmãos, sejam firmes, inabaláveis e sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que no Senhor o trabalho de vocês não é vão. Quer dizer, o próprio Jesus afirmou que quem lança a mão do arado não pode olhar para trás e não é apto para o seu reino. Ou seja, quando nós lançamos aquilo que Deus propõe para cada um de nós não podemos nos distrair com as outras coisas que estão à nossa volta, porque vai ter muita coisa tentando tirar a nossa atenção, tentando tirar a nossa visão, o nosso olhar. E se nós desviarmos o nosso olhar, certamente nós vamos errar o alvo. Ele faz aqui a referência do arado. As pessoas que são do interior conhecem muito bem isso. As pessoas que aravam a terra com juntas de boi, então ele ficava olhando para frente. Então, se ele olhasse para o lado, o boi
ia sair para a direita ou para a esquerda e aquele serviço ia ficar todo irregular. Então ele diz aqui, quem põe a mão no arado não pode olhar para trás, porque senão vai cometer erro, com certeza. E ele continua aqui dizendo, né, em João no capítulo 9, versículo 4, né, o servo de Jesus Cristo trabalha enquanto é dia, porque sabe que a noite vem quando não se pode trabalhar. Ou seja, enquanto você tem disposição, enquanto você tem vitalidade, enquanto você tem oportunidade de falar, de pregar o evangelho, é agora o momento. Ele está dizendo que a noite vem, ou seja, vai chegar um momento que vai chegar para mim, vai chegar para você, vai chegar a velhice, vai chegar a doença, vai chegar a vários impedimentos e nós não vamos poder fazer mais. Então o tempo é agora, o tempo é hoje. E ele diz aqui lá no capítulo 4, versículo 14: fiz uma rápida inspeção e imediatamente disse aos nobres, aos oficiais e ao restante do povo: não tenham medo deles, ou seja, dos inimigos. Lembre-se de que o Senhor é grande e temível, e lutem por seus irmãos, por seus filhos, por suas filhas, por suas mulheres e por suas casas. Né? Está mostrando aqui também que é muito importante quando tem um líder, né? Aquele que lidera, que vai à frente, né? Que dá ânimo, né? Porque muitas das vezes nós queremos desistir, né? Muitas das vezes ficamos desencorajados, né? Mas é preciso ouvir uma voz, né? De alguém que esteja ao nosso lado, que esteja pelejando, que esteja no comando, dizendo, ó, fica firme, realmente, problema nós vamos ter, mas a nossa vitória está certa, porque é Deus que está no controle de todas as coisas. Muito bem, segundo ponto. Daquele dia em diante, né, capítulo 4, versículo 16 e 18. Daquele dia em diante, de Neemias, daquele dia em diante, enquanto a metade dos meus homens fazia o trabalho e a outra metade permanecia armada, e lanças, escudos, e arcos e couraças, os oficiais davam apoio a todo o povo de Judá, que estava construindo o muro. Aqueles que transportavam material faziam o trabalho com uma mão e com a outra seguravam uma arma. E a cada um dos construtores trazia na cintura uma espada enquanto trabalhava. E comigo ficava um homem pronto para tocar a trombeta. Né? Então, mostrando aqui algumas coisas interessantes, né? Que ele fala, então, aquilo que no versículo lá que vai dizer que quem põe a mão no arado não pode olhar mais para trás, ou seja, nós estamos nessa empreitada, né? Podemos dizer que nessa luta, nessa guerra, né? De vencer o mundo, de ganhar as pessoas para Cristo, né? E ele vai dizendo aqui que você precisa estar com a espada desembainhada na mão, né? A palavra precisa estar, né, na sua boca, né? Porque a gente vai estar realmente, muitas das vezes você vai estar ocupado, tem com outros afazeres, né? Mas essa palavra não pode ser apartada da sua mão, ela precisa estar na sua mão, para que realmente você possa falar do Evangelho, para que as pessoas que ainda não ouviram possam ouvir, né? Porque a palavra vai dizer, como diz lá, como nós lemos anteriormente, vai chegar um momento que você vai querer fazer e você não vai poder. Né? A noite vai chegar para cada um de nós. Então o momento é agora, o momento é hoje. Né? Aproveita esse tempo, que esse tempo é o tempo oportuno. Né? E ele vai dizer aqui também que é muito importante. Em tudo que nós fazemos, precisa ter alguém sempre atento. Né? Porque ele vai dizer aqui que tinha sempre alguém que estava próximo a ele, quando viesse o inimigo, para trocar a trombeta. Ou seja, nós precisamos identificar o problema. Ficar aqui, né, ao lado do Senhor, né, porque o Senhor, quando Ele fala, nós temos que estar atentos, para que o inimigo das nossas almas não possam vir minar aquilo que nós venhamos a fazer. E o autor aqui diz lá dentro do texto, naturalmente, quando nos dispomos a trabalhar, o inimigo se levanta para nos impedir. E o fato é que, ao desejarmos não se envolver no trabalho, na obra do mestre, alguns entraves surgirão tentando nos desestimular e demover do nosso desejo. Não raro depositamos nossa expectativa em pessoas, mas nós em pessoas para nos estimular e encorajar. Na verdade, muitas das vezes se levantam para fazer oposição. Quando Neemias iniciou o seu trabalho, uma violenta oposição se levantou para impedi-lo. Isso mostra que é necessário não somente trabalhar, mas também vigiar. Neemias tinha plena consciência de que o trabalho a ser desenvolvido era uma grande obra. E que, na intenção de impedi-la, os inimigos viriam e, por isso, a vigilância deveria ser constante. Ao realizar a obra do Senhor, certamente inimigos internos e externos
se levantarão tentando impedir a sua realização. Os ataques virão e precisamos estar vigilantes para nos defender dos mesmos. A palavra de Deus nos lembra que o diabo, nosso adversário, anda ao nosso derredor, bramando como leão, buscando a quem possa tragar. Então, devemos ser sóbrios e vigilantes. 1 Pedro 5,8. Nossa vigilância deverá ser constante, porque nossa luta não é contra a carne e sangue, mas contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Efésios 6,12. Nosso mestre nos alertou que devemos vigiar e orar para não entrar em tentação. Pode o espírito estar pronto, mas a carne é fraca, né? Mas nós estamos ligados com Deus, mas vai ter sempre alguém querendo tirar a nossa atenção. Então nós precisamos estar, não podemos desligar em nenhum momento, para que nós não podemos perder, para que não possamos perder esse elo, né, que nos fortalece, que fortalece, né? Como Paulo vai dizer assim, ó, em momentos que ele estava difícil, mas dizem, posso todas as coisas naquele que me fortalece. Ou seja, a situação é difícil, mas eu estou ligado com Deus. Eu estou realmente na presença do Senhor. Então essas coisas vão vir, vão me abalar, mas não vão me derrubar. A verdadeira conversão dá segurança à pessoa, mas ele lhe confere o direito de parar, não lhe confere o direito de parar de vigiar, né? Então são duas coisas diferentes. Muitas das vezes a pessoa passa a ideia que você agora é um cristão, que seus problemas acabaram e você pode relaxar, pode abrir a guarda. Você pode largar a espada da mão. Não, pelo contrário, né? Nós precisamos estar vigilantes, não podemos largar, né? Porque como vários textos que nós lemos anteriormente, o nosso adversário está procurando justamente esse momento em que nós baixamos a guarda, soltamos a espada e aí nós vamos ser alvo fáceis. A nossa vigilância espiritual precisa ser apurada para que o pecado não tenha domínio sobre nós e os nossos anseios dessa vida nos envolva de tal maneira que nos levem a ficar despercebidos e despreparados quanto à vinda do nosso Senhor. Os sinais da sua vinda estão se apresentando, porém, não sabemos quando ele virá. Precisamos estar preparados para o encontro com ele, a fim de que nos encontre de pé. Lucas 21:36. Estejam sempre atentos e orem para que vocês possam escapar de tudo o que está para acontecer e estar de pé diante do Filho do Homem. Mateus 24, 42, 44. Portanto, vigiem, porque vocês não sabem em que dia virá o seu Senhor. Mas entendam isto, se o dono da casa soubesse a que hora da noite o ladrão viria, ele ficaria de guarda e não deixaria a sua casa ser arrombada. Assim também vocês precisam estar preparados, porque o Filho do Homem virá numa hora em que vocês mesmos não esperam, né? Charles Spurgeon, chamado príncipe dos pregadores, disse o seguinte: a verdadeira conversão dá segurança à pessoa, mas não lhe confere o direito de parar de vigiar. É aquilo que nós falamos. Então, você é um cristão. Você está salvo? Amém por isso. Mas isso não quer dizer que você pode baixar a guarda, né? Porque o diabo, nosso adversário, ele está tentando nos derrubar. E concluindo, ele diz o seguinte: a apatia e o esfriamento espiritual têm acometido a igreja. Quando você lê igreja aqui, entenda eu e você. A impressão que quando a gente fala igreja é aquele local onde a gente se reúne. Mas quando ele está falando igreja, e nós falamos igreja não é a estrutura física, a estrutura de concreto, a alvenaria. A igreja somos nós. Então o quê? A apatia e o esfriamento espiritual que tem acometido a igreja ou a nós, né? Entendamos como Neemias que a obra na qual estamos a realizar é grandiosa e que estão muito separados. Há muito por fazer e o desafio imposto a nós nesse tempo é o comprometimento total na reconstrução dos muros de nossa sociedade caída e carente da graça salvadora de Cristo. Certamente que ao assumirmos tal postura, o inimigo se levantará e lançará armadilhas tentando nos fazer desistir. Nossa vigilância precisa ser redobrada
para identificarmos tais armadilhas e nos defendermos delas, atacando-nos com a única arma de ataque que Deus nos deu, a espada do Espírito. A espada do Espírito, a palavra de Deus, que é viva e eficaz, mais penetrante que qualquer espada de 2 gumes, que penetra até a divisão da alma e do espírito e de juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e intenção do coração. Né? Hebreus 4:12. Nesse tempo, relativismo a verdadeira igreja de Cristo proclama a Bíblia Sagrada como a palavra de Deus e a sua única regra de fé e prática e conduta. A própria palavra de Deus vai falar, né, que quem pregar o outro evangelho diferente desse realmente um mentiroso, né? Realmente ele não sabe, ele está falando em verdade, está falando numa linguagem bem direta, está falando besteira, né? Então está dizendo que é anátema. Então é o que a gente tem que ter cuidado, né? Falar da sã doutrina, da palavra de Deus, pura e verdadeira. Aí diz aqui, para pensar e agir. Ele pergunta aqui, nossa vida de serviço na obra do Senhor tem sido eficiente? A minha vida, a sua vida. No que você tem se envolvido no reino. É eficiente? O que você faz está dando resultado? Não estou falando de resultado de quantidade, não, eu preguei a 200 pessoas. Não, ele está dizendo o seguinte, se realmente a sua vida como cristão, ela tem sido realmente suficiente para que outros possam ser alcançados? E ele faz uma segunda pergunta dentro dessa. Temos utilizado os nossos dons e talentos para a glória do nosso Senhor? Né? Aquilo que Deus te capacitou, você tem usado para que o reino de Deus possa crescer? Para que o reino de Deus possa se expandir? E segundo, ele diz, temos sido vigilantes quanto aos ataques do mundo, da carne e do diabo? E a segunda pergunta ele diz, temos sido vigilantes quanto à volta de Cristo? Ou seja, você está atento? Né? Você está tomando cuidado para que você não possa ser enganado e para que você não possa cair? Né? A Bíblia vai falar, aquele que está de pé, toma cuidado. Né? Então está dizendo que essa possibilidade pode acontecer se nós abrirmos a guarda. Né? Então temos que estar vigilantes. E a terceira ele diz aqui, estou disposto a aceitar o desafio de trabalhar e vigiar na obra do meu Senhor e Salvador Jesus? Então você está disposto? Né? Eu estou disposto? Então são perguntas que nós precisamos fazer. E a resposta para todas essas aqui precisa ser realmente sim. Eu preciso estar preparado, eu preciso estar vigilante, eu preciso estar usando meus talentos na expansão do reino. Né? Eu preciso estar envolvido na obra do meu Senhor Jesus Cristo. Então, por isso que Paulo falou, olha, eu tenho dificuldade, mas o Senhor é aquele que me fortalece. Então, a nossa força, a nossa expectativa, a nossa esperança, ela vem do Senhor. Assim como lá o povo de Israel. Né? A expectativa deles não estava em Neemias, mas estava a expectativa em Deus. Aquilo que Deus falou para Neemias que eles iam fazer, porque ele, o Senhor, estava no controle e o Senhor ia dar realmente a vitória para eles. Mas para isso nós precisamos estar vigilantes, precisamos estar preparados para executar o trabalho, aquilo que Deus tem colocado nas nossas mãos. E o autor aqui vai falar lá dentro do texto, vai falar lá da questão do socialismo, né, hedonismo, iluminismo, narcisismo, né, marxismo, e outras coisas que ele falou dentro do texto, não dá tempo de explicar, mas aqui você dá uma lidinha, se você depois quiser aprender um pouco mais, você faz uma pesquisa, né, que você vai ter um pouco mais de alcance. Né? E aqui fala sobre o autor desse estudo, né? É o pastor Rony Rodrigues, né? Tem aí a biografia dele. Então que Deus possa nos abençoar, possa abençoar a sua vida e possa falar aos nossos corações. Né? Então vamos estar firmes no trabalho do Senhor, né? Porque nós sabemos que aquilo que nós fazemos não é vão. Né? Que o Senhor assim possa nos abençoar.